A Rússia, inclusive, foi um dos primeiros países a se pronunciar condenando esse ataque. Gente, vocês vão perceber que essa edição está sendo feita ao vivo e a gente vai atualizando, as informações vão chegando, a gente vai passando para vocês, tá? Não tem roteiro, não, a gente vai passando conforme as atualizações vão chegando. Uma atualização aqui: o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, conversou por telefone agora há pouco com o seu par venezuelano, portanto, o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Iván Gil Pinto. A conversa entre os dois chanceleres foi confirmada ao UOL pelo Ministério das Relações Exteriores. O órgão não deu detalhes sobre o que foi tratado no diálogo e nem por quanto tempo os dois se falaram. Segundo o canal estatal venezuelano Telesur, durante a ligação, Vieira manifestou a sua condenação à agressão militar e criminosa. Isso segundo a imprensa estatal venezuelana. A informação foi dada pelo chanceler ao canal, que é, evidentemente, pró-governo. Mauro Vieira está de férias e interrompeu suas férias para voltar a Brasília e participar de uma reunião emergencial sobre o ataque. A gente vai atualizando também. E em relação aí ao que os Estados Unidos expõem sobre os motivos para a prisão, né, para tirar Nicolás Maduro da Venezuela e levado até agora para local insabido, incerto, a procuradora dos Estados Unidos, a procuradora-geral dos Estados Unidos, quer ver? Vamos lá, deixa eu procurar aqui, que eu tento. Ela publicou um tweet dizendo o seguinte: Nicolás Maduro e sua esposa, Cília Flores, foram indiciados no Distrito Sul de Nova York. Nicolás Maduro foi acusado de conspiração para narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos explosivos e conspiração para a posse de metralhadoras e dispositivos explosivos contra os Estados Unidos. Em breve, eles enfrentarão toda a severidade da justiça americana em solo americano, em tribunais americanos. Em nome de todo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, gostaria de agradecer ao presidente Trump por ter a coragem de exigir responsabilização em nome do povo americano. Um enorme agradecimento às nossas bravas Forças Armadas. Enfim, esse tem sido o discurso dos Estados Unidos contra o governo de Nicolás Maduro. Eles taxam o governo de Nicolás Maduro como um governo narcoterrorista. Claro que a gente tem que lembrar que, como pano de fundo aí, a gente tem a questão do petróleo. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo e ali, né, pertinho dos Estados Unidos. Claro que tem todo esse interesse. A gente tem para soltar para você agora um vídeo que foi gravado pela Daniela Lima com algumas apurações sobre essa ação na Venezuela. Vamos assistir o que disse a Daniela Lima para a gente. Olá, muito bom dia a todos vocês que estão aqui com a gente no UOL News, nessa edição especial, dia histórico, um ataque sem precedentes dos Estados Unidos à Venezuela e a alegada captura pelo governo americano do ditador Nicolás Maduro e sua esposa. O governo brasileiro foi pego totalmente no contrapé diante do que aconteceu e agora políticos da direita e da esquerda estão tentando analisar os impactos dessa ação inédita, repito, de Donald Trump. De saída, dizem que ainda é muito cedo para traçar um panorama sobre o futuro da Venezuela. É preciso entender, e há especulações sobre isso, se houve uma negociação do governo americano com pelo menos parte das Forças Armadas venezuelanas que dão suporte a Nicolás Maduro. Mas de saída, o que aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva dizem é que essa ação em solo latino-americano reforça a preocupação ou o temor de que haja uma intervenção direta ou indireta dos Estados Unidos na eleição presidencial deste ano. Direta como? Há risco de ataque? Não é disso que se trata, mas de declaração de apoio a candidato A ou B. A direita latino-americana está de fato muito oriçada. De onde eu falo aqui agora, em Buenos Aires, houve manifestação favorável do presidente Javier Milei. Ele falou a rádios locais parabenizando a ação dos Estados Unidos. E claro, né, isso vai se espalhar nas redes sociais da nossa direita. Vem aí, portanto, já uma previsão de que a ação dos Estados Unidos na Venezuela
vai ser pauta na eleição presidencial de 2026. Há ainda, gente, uma preocupação muito evidente com a saia justíssima que essa ação na Venezuela coloca o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula tem mantido boa relação com Donald Trump, conseguiu reverter parte substantiva do tarifaço, findou ali durante as negociações também com a imposição da lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo e sua família, além dos negócios, claro, do escritório da família. E para manter essa boa relação, o Lula vai ter de andar numa corda muito bamba, muito fina. Não há como, à luz do direito internacional, justificar a ação armada na Venezuela e a captura do Nicolás Maduro. Essa é uma opinião praticamente unânime entre os especialistas, e eu nem estou falando aí de aliados ou não do governo. Mas Lula vai ter de dizer isso sem ofender o presidente dos Estados Unidos. E pior, sem parecer que está defendendo a pessoa de Nicolás Maduro e não a soberania do solo venezuelano. Ou seja, o governo chama uma reunião, vai haver uma conversa para definir o tom. A expectativa agora é de que Lula faça uma defesa do direito internacional, das observações do que diz a ONU a respeito desse tipo de ação com bombardeio e captura de líderes internacionais, como foi uma ação muito forte, segundo o próprio Trump classificou, com um bombardeio em diversas áreas estratégicas de energia e também a prisão ou a captura, porque Nicolás Maduro está sendo levado, aparentemente, segundo uma fonte da CNN, para ser julgado em Washington, teria dito Marco Rubio. Então, a corda do governo agora está bem esticada, do governo brasileiro. O Lula está numa saia não justa, mas justíssima, porque precisa tanto defender a América Latina como um território de paz, mas sem parecer que com isso está validando a ação de Nicolás Maduro. É importante a gente lembrar que o presidente brasileiro não reconheceu a legitimidade da eleição do venezuelano, que não apresentou provas de que teria vencido o pleito, o que ajuda aí, nesse momento, a balizar. Porque, claro, já se sabe, o episódio vai ser muito explorado pela direita, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo.